porque os secretários estão proibidos de me receber. Cisma do prefeito. Mas eu continuo achando que nós não vamos sair de dentro disso sem alguém ajudar a prefeitura a fazer os dossiês. Esse direito de construir lá, essa diferença? Só na hora que tiver o tombamento ou não, porque não. mesmo que o senhor construir os outros 600 metros, sabe qual vai ser o problema que o senhor vai ter? É o mesmo problema da reforma que o senhor está tendo agora. Eles podem aprovar, o problema é padrão. É porque como eles ainda não decidiram se está tombado... Eu tentei ler a lei, é muito grande, muito e o padrão técnico é complexo ali, especialmente que no caso de vocês tem 3 normas. Você tem o plano, o senhor tem a ADE, que continua valendo, e o senhor tem por cima desses 2 as regras de tombamento. Então o senhor hoje tem que o senhor tem que cumprir hoje para poder aprovar alguma coisa ali, como a casa do senhor está indicada a tombamento, o senhor só pode aprovar a construção que poderia ser aprovada se ele tivesse tombado. Essa é a restrição que a indicação do tombamento traz. A prefeitura começa a tratar o imóvel para fins de licenciamento como se ele estivesse tombado. Então, primeira coisa, só pode construir um anexo se ele passar nos critérios que ele passaria se a casa tivesse tombado. Segundo ponto, tem que ser dentro das estruturas permitidas para a ADS Cidade Jardim, que tem um limite de verticalização muito duro. Mais 9 metros. E tudo bem que o terreno do senhor é em aclive, né? Então esse alto, poderia fazer lá atrás. A casa já dos pavimentos praticamente daria para fazer sem aumentar a exposição vertical, né? Então nós temos o primeiro problema, que é o problema do tombamento, ou seja, a construção tem que ser harmônica com o prédio. Se ela não for tombada. Pois é, por isso que eu estou dizendo que se acabasse a discussão do tombamento, aí você não tinha essa restrição do tombamento. Poderia. Sim, mesmo tombada pode construir. Mas vai ter padrões, só que tem padrão, porque você tem o padrão de harmonização. Então quem aprova o projeto do ponto de vista visual é a cultura. É o pessoal da cultura. Mas a ADS Cidade Jardim permite? A construção, sim, ela não permite multiresidencial. Eu não tive, ela pode começar, se o senhor o senhor pode ampliar, não tem problema, desde que o senhor fique limitado aos 1.000 metros quadrados, o senhor pode ampliar, tem que respeitar os afastamentos. A ADS Cidade Jardim tem uma área de permeabilidade, se eu não me engano, maior do que o resto da cidade, então ele exige exposição de jardim. Aí o senhor fala, então não tem jeito de construir, porque eu tenho uma limitação vertical. Eu tenho uma necessidade de jardim, o que me impõe um recuo lateral. Eu tenho harmonização com o prédio da frente. Então, jeito tem, só que o número de regras que o senhor passa a ter que atender é um número muito maior do que se não tivesse o tombamento. O problema de área. Na verdade, o senhor pode construir, mas os usos são aqueles limitados da DE, né? Só pode aquilo que está lá na DE. Mas colégio, escola, por exemplo, pode. Escola, clínica. Eu estava falando que ele foi ampliado, a gente conseguiu. Nós conseguimos uma ampliação de atividades. A gente conseguiu encaixar uma ampliação de atividades. Que está lá previsto, isso tudo ajudaria. Ao caso, por exemplo, o Hospital Dia, montasse ele ali, entenderia bem, mas você faria uma série de consultórios lá atrás. Hoje o senhor pode fazer isso, o problema que o senhor tem hoje é que o patrimônio tem que aprovar. Porque como está indicado para tombamento, o patrimônio tem que aprovar. É por isso que eu digo assim, sem sair da discussão do tombamento, o senhor fica vivendo uma realidade muito ruim, porque o senhor fica sendo tratado como imóvel tombado. Mas esse aqui está... O senhor pode edificar lá no fundo, não tem problema, desde que o senhor atenda a cultura na harmonização, a ADE no uso e nos recuos e na área de permeabilidade e o plano de ocupação. Tem o caso, por exemplo, algumas coisas que foi feita, inclusive, ali no Marista, que eu, inclusive, fiz aquele estacionamento lá do Marista. O senhor trabalha com construção? Sou engenheiro, para aposentar. Ali foi feito um reservatório para reter a água de chuva, para soltá-la devagar. A caixa de poder contenção. fazer Retenção. Caixa de retenção. É porque ela acumula e solta devagar. Isso é uma coisa que pode compensar um pouco o problema da pode, área. só que a ADE, aí que eu estou dizendo, a ADE tem para o senhor, isso pode na lógica geral do plano diretor, só que o senhor tem que cumprir uma outra regra que é a da ADE. E a ADS Cidade Jardim tem regra sobre jardim.
Ela é tratada especificamente dentro do plano. Não, e ela tem até uma lei separada também. Eu isso porque o Marista ali foi tombado. Só que a DE do Marista é diferente. Porque ali eu acho que não tem nem ADE. Santo Antônio não tem ADE, né? O Santo Agostinho que tem uma DE em volta dele. Mas cada DE tem uma regra diferente. A regra de vocês, ela é focada em uso e em permeabilidade e unihabitacional. Esses são os 3 centros a ADE do Santo Agostinho, por exemplo, as discussões são outras lá no Santo Agostinho. Não é isso. Então você tem que... O que acontece, fizeram as coisas sem nenhum planejamento, nada, foram criando, pensar uma coisa... Pensar no papel. Gente que não foi... A cidade de Jardim hoje está protegida como se ela fosse uma área residencial de alta renda e pouco fluxo de trânsito. E ela, na verdade, está se transformando numa área comercial de classe média com alto fluxo de trânsito. Então, assim, ela foi pensada para uma coisa e ela está virando outra coisa. Então, assim, é muito maluco. Para acessar a casa lá, isso nos anos 80, nos anos 90, a gente ia visitar lá os pais da esposa lá. Para entrar lá é uma dificuldade. O problema é de carro ali. O pessoal acha que você não pode entrar. Ele quer buzinar e várias vezes quase que bater na gente lá. E vocês ainda têm o problema vocês estão perto do paradeiro daquele sinal, daquela conversão à esquerda ali, que acaba de embolar o trânsito todo ali naquele pedacinho. Uma pista. Que é a pista que vocês precisam para manobrar para entrar dentro da casa. Né? E outra coisa é o seguinte, dos irmãos, tem uns que moram fora. Dos 6, 4 moram fora. A casa perdeu o interesse para família. É óbvio. E nós estamos precisando Eu acho que o que nós podemos. Nós temos um estudo aqui que mostra. Nós pagando 12 mil. Isso que eu ia falar, o nosso preço médio, custo médio estimado aqui é de 15 mil reais para ter a casa. A quanto custa ter uma casa, Nazaré? 15 mil reais. Para ter a casa. Você fez nada, você tem a casa, custa 15 mil reais por mês. Quantas famílias podem hoje gastar 15 mil reais para manter um imóvel parado? Sr. Raul, tem uma coisa que a gente pode fazer por aqui. Não sei se vai ter efeito, mas a gente pode voltar a cobrar do patrimônio o andamento dos processos de tombamento. Então, assim, por aqui o que eu consigo fazer é ficar batendo na porta e falar, gente, está atrasado, não pode, está atrasado, não pode, podemos fazer audiência pública, podemos pressionar aqui. Qual que é o senão? Pode ser que alguém não queira que isso ande. Então, eu posso fazer isso. Se o senhor falar, Matheus, eu gostaria que você fizesse, eu posso fazer, não tem nenhum problema, mas talvez valesse a pena o senhor dar uma assuntada com mais um ou dois envolvidos, só para não ter perigo da gente cutucar do lado de cá, ou com a associação, e a associação falar, não mexe não, que nós estamos fazendo uma outra iniciativa de outro lado. Eu estou querendo, inclusive, lá no patrimônio, para ver se elimina algum item do parecer, para ver se eu vejo o projeto aprovado, que eles não nos apresentaram. O de reforma? Não, o que foi aprovado para fazer o restaurante. Sim, porque o de reforma, o de adequação. Né? Adequação. Quer dizer, o processo que o senhor vai ter, se o senhor resolver construir no fundo, vai ser o mesmo processo, é o mesmo tipo de processo que o senhor teve para aprovar essa adequação para o restaurante. Mesma lógica. Só que é para uma ampliação de área construída. Ninguém quer gastar, pôr dinheiro na casa, então eu quero contar, nós precisamos vender. Porque fica lá, a pessoa, a maioria aposentada e com renda baixa, então é complicado manter aqui. A casa é bonita, poderia estar sendo utilizada. Acho que a gente tem 3 caminhos. Um caminho é a pressão em cima da prefeitura, o senhor pode fazer individualmente, a gente pode fazer por aqui. Para eu fazer por aqui, eu sugiro só que o senhor fizesse uma ligação para a Rosana, o senhor conversando com a Rosana, falando, manda brasa, o senhor fala com o Luiz aqui, a gente toca isso. Então isso é uma coisa. O senhor ir lá, a gente pressionar aqui, faz uma audiência pública, então para a gente empurrar a prefeitura para frente. Ao lado disso, o senhor pode tentar aprovar um projeto lá, mas ele vai custar dinheiro para o senhor e tempo.
Mas como informação para alguém que queira comprar, o senhor pode esclarecer. Se o senhor tiver negociação, pode construir. Só tem um problema hoje que é o senhor tem que atender a regra de tombamento. E a terceira coisa é conversar no patrimônio.